Olá, aqui vai nosso primeiro vídeo sobre o tratamento. Eu gravei um outro vídeo que fala sobre a época que eu estava doente, o que aconteceu e todos os detalhes, se você quiser assistir. Mas aqui a gente vai estar gravando então o que foi feito para fazer o tratamento, para chegar à minha recuperação. Só recapitulando do primeiro vídeo sobre quando eu estava doente, que eu falei sobre vários especialistas, eu vi vários médicos, né? Então, antes de eu tentar fazer esse tratamento, foi feito tudo que a gente podia na medicina alopata, né? Que é a medicina tradicional. Eu fui para neurologista, endocrinologista, cardiologista, eletrofisiocardiologista, todos os médicos que você pensar que eles me mandavam um especialista diferente. Todos ista. Eu fui e tentei vários medicamentos, todos os remédios que eles tentaram, suplementos, médicos de medicina funcional, coisas diferentes que, inclusive, teve um que a gente foi para ver de IV therapy, né? Que era vitamina intravenoso. Dezenas de vitaminas, tudo sendo aplicada de maneira simultânea por 2, 3, às vezes 4 horas deitado numa cama, recebendo essa carga de vitamina toda. Que pelo que eu já li, já vi, para muitas pessoas é muito bom. Mas como eu estava tendo muita reação com qualquer coisa, até com alimento, com químicos, com cheiro, tudo me dava algum tipo de reação, ou palpitação, tontura, diarreia, algum tipo de reação no corpo, né? Ou reação neurológica. Então, eu imaginei esse tratamento da terapia de IV therapy não seria viável, porque eu não ia conseguir aguentar. E, além do mais, custava $10 mil. Então, era uma coisa que, se eu fosse fazer, tinha que ser, assim, certeza que ia dar certo, porque era um investimento muito grande. Você mal conseguia se locomover, né? Então você ia ter que sair todas as vezes que você tivesse que fazer esse tratamento, você ia ter que ir para a clínica e deitar numa cama e ficar lá recebendo. E fora que você fazia xixi de meia e meia hora. Então, deitar 2, 3, 4 horas numa cama para receber, para fazer esse tratamento, era tudo estava inviável. desregulado, então não tinha condição. A gente falou, não, isso aqui não vai dar certo, não. E aí foi quando a gente pensou, bom, nós tentamos tudo na medicina tradicional, então agora nós vamos tentar na medicina natural. Que isso para mim não era uma coisa difícil, porque... Nem nova. Medicina natural, porque eu cresci e fui criada sabendo muito da medicina natural. Minha mãe sempre tratou a gente tudo com medicina natural, minha tia, minha avó, todo mundo na nossa família conhece muito sobre medicina natural e sempre acreditou e fez todas as práticas. Inclusive, uma das práticas é a argila, né, que a gente sempre usou argila para tratar tudo. Até hoje, aqui em casa, a gente ainda usa argila para tratar tudo. Quando tem, né, os meninos torcem o pé, tem uma unha encravada, qualquer problema que eles querem que sara rápido. Picada de abelha, picada de marimbondo, barro neles. A gente usa, que a gente chama de barro, mas é a mesma coisa, né? O barro, a argila, que a gente tira da terra mesmo. Então, o efeito é mais ou menos de usar mesmo os minerais da terra, o magnetismo, para poder tirar a inflamação. E existe uma ciência toda por trás da argila. Não é uma coisa que foi inventado ontem. Não é a gente que inventou e nem a gente que está seguindo uma coisa sem lógica. Exato. Né? Então, inclusive, a argila, Hipócrates usou a argila, Mahatma Gandhi usou a argila. Para efeitos medicinais, né? Nas Américas, a argila foram usadas pelos índios, eles cavavam e enterravam uma pessoa dentro de um buraco de argila
para tratar, na época, na guerra do Vietnã, Uhum. foi usado a argila para curar as pessoas que estavam sofrendo de queimaduras. Uhum. Então a argila não é um negócio que foi inventado agora. Hipócrates, um médico grego lá, trocentos anos atrás, já usava a argila. Então, a gente já sabia que ia ter um efeito bom, que tinha algo científico que a gente já tinha um histórico. A minha mãe leu um livro de um médico que escreveu tudo sobre medicina natural, que ela estava muito interessada nisso e que foi muito bom, que deu muita informação boa para a gente. E aí eu resolvi pesquisar um pouco mais, puxei estudos e coisas para ver se tinha lógica fazer aquilo ali, porque era uma coisa, né, do sistema nervoso, mas eu lembro que o cardiologista falou que era um excesso de inflamação e que acaba tendo inflamação, né, no corpo inteiro, no cérebro, e causa problemas neurológicos. Então, a gente resolveu que ia fazer o barro, que é praticamente ter um processo todo. Eu vou deixar o estudo aqui para vocês poderem ler mais sobre isso, saber como que é que funciona o barro. Eu vi no estudo aqui, eu coloquei todo o material para vocês lerem, mas no estudo aqui, uma coisa que eu achei interessante, que eu vou só mencionar, é que quando eles descobriram a história da argila, que descobriu por que o barro ia funcionar nas pessoas, foi porque o homem começou a observar os animais. E observando que os animais, quando ficava doente, ferido, ou com uma inflamação, alguma coisa, eles iam e deitavam na lama. E os animais saravam. E aí o homem começou a observar que se o animal está sarando, só de deitar na lama, deve ter alguma coisa nessa lama, né? E eles começaram a estudar. Então, essa história toda aqui, eu coloquei o link aqui que vocês podem ler. Então, esse barro era, minha mãe cavava no lugar lá onde ela mora, tem uma terra grande, tem um espaço grande, ela cavava profundo, porque tem que pegar o barro limpo, tem uma técnica toda, e aqui vocês vão ler que explica. Tinha que pôr exposto no sol, tinha que peneirar, Coar, deixar secar, colocava exposto no sol, porque tem propriedades do sol que ela precisa de ser recarregado. Tem uma história toda, uma ciência por trás disso. De novo, não é um negócio que a gente está inventando aqui. É um negócio que por milênios sempre foi usado, mas como é da medicina natural e terra, barro, argila tem em toda parte, não existe muitos estudos que vão... muitos cientistas que vão estudar isso, porque a indústria farmacêutica não vai pagar por um negócio que você tem disposto em qualquer lugar, cavou um buraco, tem disposto para você, porque não dá dinheiro para a indústria farmacêutica. Está disponível de graça. Então... então, realmente, não tem muito estudo. Mas os que tem, é bem interessante. Então, a gente usou o barro era passado na região da minha barriga e nas costas, e eu fiz isso todos os dias, por mais ou menos, eu acho que foi um mês ou mais. Foi mais que um mês. Eu dormia de barro, e a gente, mas não ficava o dia inteiro, tipo assim, eu intercalava para me poder levantar, fazer algumas coisas também A quando gente conseguia, colocava né? o barro, ficava 2 horas de barro, tirava, um pouco. aí ficava 2, 3 horas sem o barro, colocava de novo, e ficava depois 2 horas de barro, e fazia isso, e durante a noite dormia com o barro né, nas costas e na barriga. Além do barro, que estava nesse livro também, era sobre alimentação, que era suco verde, suco de verdura, de fruta, coisa que fazia tipo como se fosse uma desintoxicação, para tirar qualquer toxina, qualquer coisa que tivesse algum alimento atrapalhando. Mas na verdade eu estava tendo muita reação com tudo que é alimento, então isso foi uma das ideias que a gente teve, porque eu comia uma coisa, comia outra, dava reação. Pipoca era sempre reação, carboidrato, se tivesse alguma coisa com glúten, tinha reação.
açúcar Na alto, verdade era quase quase tudo. tudo. Quase tudo dava reação. Aí a gente descobriu que tinha uma coisa que você conseguia comer que não te dava reação, que era a sopa. Que foi, a gente começou a voltar, na realidade foi voltar no simples, né? Vamos pensar no simples e no básico, que a gente fizesse que não fosse complicar muito, porque tudo que fazia era muito complicado. Então, o simples e o básico era só fruta, verdura, e fazer essa sopa com uma sopa, fazia caldo de osso, muitas vezes, que ajudava a fortalecer, eu não estava comendo bem. E eu comia sopa de manhã, de tarde, de noite, todo dia, por praticamente 3 meses. E eu tinha muita fome o tempo todo. Parece que quando eu comia, não nutria a célula. Minha barriga estava cheia, não estava digerindo, mas eu sentia que eu tinha que comer mais, como se a energia da comida não passasse para a célula, para eu poder ter energia no corpo. E aí eu sentia vontade de comer incessante. E isso foi por um tempo. Mas foi interessante que mesmo você comendo incessantemente, você ainda perdeu muito Perdi peso. peso, no começo. Eu comia, e não exercitava nada, estava só na cama, né? E assim mesmo perdia peso. Então o corpo realmente, acho que não estava absorvendo a comida direito. Era a sensação que eu sentia. Estava totalmente desbaratinado, né? É, O corpo não estava entendendo é. nada que estava acontecendo. E por último, só mencionar e contar aqui que uma outra coisa foi a nossa família, durante esse tempo, que a gente teve muito apoio, que foi muito importante, que todo mundo cozinhava e fazia uma coisa, porque eu não estava aguentando fazer nada. Então, minha mãe vinha fazer sopa, a sua mãe vinha, fazia, né? Chegou um período que eu reuni com a família toda e eu falei, olha, eu vou precisar da ajuda de vocês, porque a Daiana não ficava sozinha. Ela não podia ficar sozinha nem no quarto, ela queria ficar sozinha o tempo todo. Então, mesmo se eu tivesse só sentado ali do lado dela, já era um pouco mais, um conforto maior, né? Uhum. Então, mas eu tinha era período de férias escolares, então eu ainda tinha a Belinha, que estava também o tempo inteiro aqui dentro de casa. Então, todo esse tempo, e aí as pessoas da família juntaram e todo mundo fazia um pouco, todo mundo contribuía, todo mundo ajudava a cozinhar, ajudava quando não vinha aqui em casa cozinhar aqui, cozinhava na casa deles e trazia aqui pra gente, e todo mundo ajudou bastante na época porque estava extremamente sobrecarregado. E eu não ficava sozinha porque eu tinha muito medo. Imagina que você está com uma sensação muito estranha no seu corpo, parecendo que você vai morrer, e ninguém sabe explicar por quê, nem os melhores médicos conseguem descobrir a causa ou o que está acontecendo. Ninguém está entendendo o que está acontecendo. Eu estava com muito medo por não entender e achar realmente que eu ia morrer, porque a sensação era essa. Então eu ficava com medo de ter uma Morrer tontura, sozinha. de ficar ali, ou de cair, ou de ter uma coisa que eu não sabia. Parecia que todo dia aparecia um sintoma novo e piorava. Eu não sabia o que Porque estava os acontecendo. sintomas vinham mesmo quando ela estava deitada, parada, sem fazer Fazendo nada, nada. sem se mover, sem mover um braço, sem fazer absolutamente nada. Os picos de sintomas estavam todos Igual onda. desregulados. Então eles subiam de repente e depois eles abaixavam demais de repente. Então ela realmente achava às vezes que ela ia morrer. Então aí ela pensava, eu vou morrer aqui dentro desse quarto sozinho. Eu não quero estar aqui sozinha, né? Então era porque eu tinha muito medo. Então, e acho que é isso. De tudo que a gente fez, só queria falar que isso foi foi a minha história, o que deu certo para mim do começo. O fato da argila não foi o que eu acredito que resolveu tudo. Eu acho que ele contribuiu para a gente começar a ter uma recuperação, porque nesse tempo da argila eu ainda não estava andando, ainda estava com muita dificuldade,
mas eu comecei a ter alguns momentos de alívio e eu acho que tem a ver com esse equilíbrio da inflamação mesmo, que deu uma melhorada no começo. Inclusive a gente teve que diminuir o uso da argila um certo tempo depois, porque a gente descobriu que parte do problema era ela ficar muito tempo imóvel, né? Muito tempo parada na mesma posição, porque o médico, o cardiologista, deu alguns exercícios para ela fazer, que eram movimentos, que mesmo deitada ela precisava de fazer alguns movimentos, que era, às vezes, deitada ela precisava sentar, e a gente descobriu que depois de um certo tempo, o barro estava prendendo ela muito na cama e deixando ela muito imóvel. E aí a gente descobriu que era melhor, então, não cortar o barro, mas diminuir. Aí ela passou a ficar menos tempo de barro, com o barro no corpo, para poder ter mais tempo disponível para começar a fazer alguns movimentos para o corpo reacostumar e reajustar para aceitar esses movimentos que ela precisava fazer. O processo do barro, a recuperação lenta. Quando você usa o barro, você tem que usar muitas vezes, é trabalhoso, é difícil. É sujo. É sujo, tem que saber fazer, é um processo. Então não é para todo mundo, mas no meu caso, como não existia mais nada e eu estava sem alternativa, eu tentei de tudo, mas o barro é uma alternativa muito boa para várias condições, várias doenças, várias coisas que é fundamental e que a gente sabe que funciona. Então, se vocês quiserem saber mais, eu vou deixar aqui alguns estudos, algumas coisas que vocês podem pesquisar, ler sobre isso. Se tiver interesse em saber mais para outras condições, outras coisas, aí eu vou pedir minha mãe para fazer esses próximos vídeos, porque ela entende mais sobre isso e pode explicar um pouco mais. Eu vou colocar depois alguns vídeos que ela gravou no tempo que estava acontecendo, só para vocês verem. Mas acho que é isso, dessa primeira parte, que foi o começo da recuperação. Eu acho que é isso. A gente tem uma extrema gratidão pela família e pelas pessoas que se envolveram durante todo o tempo com a gente, porque sem eles a gente não teria tido sucesso. E então, assim, eu acho que uma das coisas principais que as pessoas que estão passando por problemas parecidos ou até piores é o envolvimento da família. A família é chave para conseguir você obter sucesso. E graças a Deus a gente tinha a nossa perto da gente. Isso. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa a gente fala depois. Tá bom, no próximo vídeo. Tchau, tchau.